Então, pessoal, bom dia a todas e a Bom todos. dia. Nós estamos, então, transmitindo pelo Facebook do Grupo Fuzue Teatro e Animação essa live de encerramento de uma oficina que nós realizamos chamada Práticas Colaborativas de Escritas Dramatúrgicas para o Teatro de Bonecos, né? Então, eu quero agradecer a presença aqui das nossas oficinandas e oficinandos, na verdade, que concluíram a oficina, que vão partilhar um pouco do processo da oficina conosco, né? Que estão através dessa live. E também agradecer a quem está nos acompanhando, né, aí pelo Facebook. Bom, claro, nós vamos abrir aqui uma rodada para que cada um possa, então, compartilhar do seu processo, compartilhar do que foi a sua participação nessa oficina. E, ao final, então, da live, a gente vai também disponibilizar o link de acesso a um e-book que compreende o resultado dos exercícios de escritas colaborativas que cada oficinando desenvolveu durante, então, o nosso trabalho. Tá? Inicialmente, eu gostaria apenas de trazer um pouco do contexto dessa oficina, né? Porque eu estava aqui conversando com o grupo que era uma oficina que não foi prevista inicialmente pelo grupo Fuzue, então eu queria trazer um pouco do contexto. Não sei se alguém aqui já está conseguindo assistir aqui do nosso grupo, da nossa sala. Se está tudo ok? Beleza, estamos lá, Eu né? estou assistindo você. Então tá bem, tá ótimo então. Uh, então, pessoal, inicialmente o Grupo Fuzue no ano passado, em dezembro do ano passado, tinha feito um planejamento para desenvolver quatro atividades, né, nesse ano de 2020. Eram duas atividades formativas e a conclusão da montagem de um trabalho de teatro de bonecos que estava em curso, chamado Coma. Né? Então, o nosso planejamento era poder finalizar e estrear o espetáculo nesse ano de 2020, e a gente tinha iniciado o processo de criação de um outro trabalho voltado para o boneco de luva, chamado Mistério do Jaraguá. E o Fuzue, desde a sua origem, desde o seu início, sempre se preocupou em desenvolver trabalhos de formação, né, de compartilhar conhecimentos, pesquisas, aprendizados sobre teatro de bonecos, muito voltado a partir das práticas do próprio grupo. Então, nós temos planejado para esse ano de 2020 realizar duas atividades. Uma era uma oficina de teatro de bonecos de luva, porque a gente tinha feito uma pesquisa com as pessoas que conheciam o trabalho do grupo, ou que tinham feito oficinas conosco, e a gente então fez um levantamento para saber que formação a gente poderia oferecer no ano de 2020. Então, perguntou-se, por que a gente não volta a trabalhar de novo com luva? O Grupo Fuzue começou em 2013, no Ponto de Cultura Quilombo do Supapa, ao final de uma residência artística, né, que eu tinha desenvolvido no Ponto de Cultura, e o nosso primeiro trabalho foi um trabalho com boneco de luva, né, por conta exatamente da minha vivência com o Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, com o Mamulengo. Então a gente começou com o boneco de luva. Então, depois de experimentar outras possibilidades, então quiseram nessa pesquisa que a gente pudesse novamente fazer uma formação para boneco de luva. E muito legal, porque era muita solicitação de professores, de educadores, porque a luva ela é muito versátil nesse sentido, né? Você poder utilizar em contextos de educação, né? Você utilizar em contextos de formação, famílias que querem utilizar o boneco de luva em casa mesmo, né? Para poder brincar com os filhos, enfim. Então, a luva ela é bastante acessível nesse sentido. A gente estava muito feliz de poder voltar à origem do grupo e fazer essa oficina de boneco de luva, que ia da construção. Ela tinha três momentos, né? A construção da luva, a manipulação da luva e textos para boneco de luva. E a segunda oficina, que estava prevista então para esse segundo semestre, era uma oficina sobre a animação, porque várias pessoas tinham passado por oficinas do Grupo Fuzue e a gente sempre teve uma ideia de que cada pessoa deveria sair com um boneco, né? Então era uma coisa nossa, assim, de que ao fazer a oficina do Fuzue, você tinha que sair com um boneco de qualquer tipo que fosse. Então, alguns de vocês já fizeram oficinas anteriores aqui, sabem que tem que sair com um boneco, a gente diz, né? Tem que sair com alguma coisa embaixo do braço, né? Então, alguns que fizeram oficina tinham lá os seus bonecos. Então, a ideia dessa oficina era, a gente tem muitas pessoas que fizeram oficina e que têm um boneco em casa.
e sempre fica para o final da oficina trabalhar as técnicas de animação, de manipulação de boneco. Então, havia tinha sido pleiteado, então, o Fuzue pudesse reunir interessados que já tivessem feito alguma oficina de construção de boneco e pudessem, então, desenvolver as técnicas de animação. Bom, então veio em março, né, o Quilombo, a gente tinha parceria no Quilombo, no Quilombo de Supapo, no Ponto de Cultura Quilombo de Supapo, para desenvolver essas oficinas lá no espaço, né, aqui na periferia de Porto Alegre, né, na zona sul de Porto Alegre, num espaço cultural comunitário que o Ponto coordena e mantém, no bairro Cristal, e por conta do contexto da pandemia, o espaço foi fechado, né? Bom, enfim, não apenas o Ponto de Cultura, na verdade, todos os espaços culturais se encontram fechados, né? Sem possibilidade dos artistas realizarem os seus trabalhos, né? Sem condições de fazer formação, sem condições de ensaiar, sem condições de se apresentar, e o Ponto de Cultura, então, está nesse mesmo contexto. O Fuzue também, claro, foi atravessado por essa situação. Nós tivemos que interromper a criação dos 2 trabalhos, né? Nós não pudemos finalizar o Coma, a gente não pôde começar o espetáculo Mistério do Jaraguá, e nós tivemos que fazer o cancelamento das 2 oficinas que estavam previstas dentro de um projeto maior nosso, chamado Lab Bonecos, o Laboratório de Bonecos, que é um projeto que a gente desenvolve desde 2013, quando o grupo surgiu. Então, nós tivemos que fazer o cancelamento. Mas a gente não queria ficar parado, né? Acho que, como todos os artistas, esse esforço de se manter vivo, né, de se manter trabalhando, e a gente fica assim, fazendo e se perguntando se é isso, né, se vale a pena, até onde vale a pena, se é a mesma coisa, mas o fato é que os artistas e grupos, eles não têm parado, na verdade, no contexto da pandemia, né? Em todo canto a gente tem visto que os grupos têm feito um esforço para se manter trabalhando, né? Ou ministrando oficinas virtualmente, ou elaborando materiais virtualmente, ou até agora se apresentando, montando espetáculos mesmo pela internet, se apresentando pela internet. O fato é que o artista ele tem vivido esse momento em que ele está super inquieto, super em dúvida se a internet de fato é uma arena que dá conta para o seu trabalho, mas, por outro lado, inquieto, ele não deixa de experimentar e de ocupar essa arena, né, que é a internet, apesar de todas as inquietações que ela traz. E eu disse, a gente não vai ser diferente. Então, a gente tinha há muito tempo a vontade de abrir um diálogo no Fuzue sobre dramaturgia para teatro de bonecos. Com uma pergunta, será que existe alguma especificidade de texto para teatro de bonecos, porque o Fuzue sempre criou enquanto fazia, né? Então nós temos textos que nasceram enquanto a gente estava ali elaborando. Então nós não temos a ideia assim no Fuzue de nós pegamos previamente um texto, nós sentamos e fomos montar. Então na verdade os nossos textos é uma compilação dos nossos ensaios, dos nossos trabalhos, e a gente sempre ficava se perguntando se havia alguma peculiaridade do texto para o teatro de bonecos. E a gente queria, então, compartilhar essa pergunta através de uma oficina, e foi daí, então, que a gente resolveu bolar, né, essa oficina virtual, chamada Práticas Colaborativas, de escritas dramatúrgicas para teatro de bonecos, na tentativa, então, da gente poder exercitar uma resposta. Não tem uma resposta, é um exercício de resposta. E que a gente, desde o princípio, a gente pensava deixar as pessoas bem livres, né, para trazer um pouco da sua compreensão do que é o teatro de bonecos. E a gente pensou muito em liberar o formato dessa escrita. Né? Desde o princípio a gente imaginou, bom, nós nunca montamos peças, assim, pegar o texto clássico, né, a forma de escrita clássica e adaptar para teatro de bonecos. Né? A gente sempre foi criando roteiros, criando argumento, criando enredos, então havia toda uma diversidade também de formas de escrita, e a gente entendia, então, que a oficina deveria dar conta de oportunizar essa possibilidade de cada um escrever da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Bom, mas é isso. Acho que para finalizar essa apresentação do Fuzue, eu queria trazer um vídeo bem curtinho de um dos trabalhos do grupo, porque como a oficina é sobre teatro de bonecos, eu pensei em trazer um vídeo bem curtinho aqui para a gente poder apresentar sobre o Fuzue no Sertão Encantado, que foi esse trabalho de luva que nós fizemos no período de 2013 a 2016, começo de 2017, né? Então, na verdade, foi um espetáculo feito para durar pouco, e, na verdade, ele teve uma longevidade grande, assim, a gente se apresentou em muitos espaços, e que eu acho que traz um pouco do espírito do grupo, né?
essa coisa de fazer de maneira colaborativa, essa coisa de apresentar nos diversos espaços. Então, o Grupo Fuzue se apresenta no teatro, se apresenta no teatro. Bom, se apresenta na Sala Carlos Carvalho, aqui em Porto Alegre, mas também se apresentou na rua, se apresentou no pátio da escola, se apresentou em assentamento, se apresentou em festival comunitário, voltou para o Nordeste, né? Eu voltei para o Nordeste com esse trabalho, a gente foi para festivais lá. Então, esse espetáculo, ele é muito traz muito essa ideia de que a gente faz em qualquer lugar, se apresenta em qualquer lugar, nas condições que os lugares nos oferecem, e isso tinha muito a ver ali com o momento do surgimento do grupo, né? Eu gostaria, então, de apresentar, para finalizar um pouco essa fala sobre o grupo e sobre o contexto da oficina, para poder, claro, abrir para os nossos participantes, para que eles possam, então, trazer as suas impressões da oficina, tá? Ok. Então, tá bem. Então, novamente, eu vou passar, então, aqui o vídeo curtinho, que é um pouco sobre o processo desse trabalho do Grupo Fuzue, de teatro de bonecos, que está lá na origem do grupo, né? No final de 2013, que ficou em cartaz até final de 2016, começo de 2017. Bom, espero que tenham conseguido, né? Eu quero agradecer aí a Carol e o Carlos Alexandre, que foi comentar ali nos comentários, né? Olha, não está aparecendo o vídeo e tudo.
Muito bom, né? A gente está descobrindo, né, a internet como esse espaço de encontro, né? Que as pessoas vão lá e para poder dizer, olha, tem que mandar o vídeo, não está aparecendo, né? Então, bom, então eu acho que isso reflete um pouco do espírito assim do surgimento do grupo, né? Essa ideia então de construir uma ideia de dramaturgia para todos os espaços, para todos os lugares, né? E que sempre o espetáculo ele era muito diferente do texto, dos enredos, porque a gente ia sempre agregando de cada lugar o que as pessoas davam como contribuição, né? As colaborações que elas traziam, a gente acabava agregando também. E a gente sempre fez, então, essa pergunta, né? Será que haveria alguma peculiaridade para o teatro de bonecos, né? Dessa escrita para teatro de bonecos? Porque a gente sempre foi fazendo a partir de uma prática. Então, foi essa a grande questão. Acho que tivemos três grandes questões na oficina, e eu quero abrir aqui, então, para a gente poder, então, dialogar e compartilhar. Agora o meu chat está ativo aqui, agora eu consigo saber, né? Com certeza aqui uma parte é dizendo que o vídeo não estava funcionando, mas vamos ver que já temos aqui as inscrições. Mas a oficina tinha três perguntas, né? A primeira é o nosso entendimento de teatro de bonecos, né? Então a gente tinha essa ideia de tentar responder o que é o teatro de bonecos, entendendo que ele é parte de um universo maior, chamado teatro de animação, né? Então, nossos primeiros estudos foi sobre o entendimento um pouco do conceito, das fronteiras, dos elementos que constituem a linguagem do teatro de bonecos. A segunda pergunta foi exatamente essa, né? Se haveria talvez uma especificidade da dramaturgia do teatro de bonecos. E a terceira questão foi exatamente as práticas de escrita. Cada um que participou da oficina pôde escrever livremente, não tinha quantas páginas, não tinha um formato, não tinha um tamanho, valia desde peças completas, a argumentos, a ideias iniciais, a roteiros, então cada um poderia livremente poder estabelecer um formato para uma escrita. Só que havia um critério que eu acho que foi muito interessante, que a gente ainda vai avaliar no Fuzue, é que a gente pedia que fosse algo que pudesse ser montado. Né? A gente pensava assim, um critério era a viabilidade, porque a gente ainda está sonhando que depois aqui, isso tudo vai passar, a gente vai conseguir fazer oficinas, né, de teatro de bonecos, e a gente está muito afim de colocar na roda para futuros oficinandos dos nossos trabalhos a possibilidade de montagem de alguns desses textos, claro, se vocês que estão aqui autorizar, né, porque vocês são os detentores dos direitos dos textos que estão lá, mas um desafio que a gente quer colocar é, tem muita coisa interessante para montar, né, de teatro de bonecos, por que não montar também desses processos, né, dessas escritas que cada um tem na gaveta, de ideias que possui, que estão guardadas e tal, né? Então eu quero abrir essa roda dizendo que eu espero que num futuro muito breve, muito logo eu possa estar convidando aqui alguns de vocês que estão aqui na nossa live, né, que fizeram a oficina, para ir assistir talvez no final de uma oficina, no exercício de encerramento de uma oficina presencial, né, todo mundo lá, aos beijos e abraços, poder você ver uma possibilidade de montagem desses escritos que vocês elaboraram. Tá? Então, eu quero abrir aqui para vocês, né, para que todos possam, então, estar também compartilhando, né, do processo de vocês. E olha só, gente, eu não apareceu o nome aqui das pessoas que estão pedindo aqui as falas, tá? Eu vou deixar aberto. Quem gostaria, então, de começar para fazer o compartilhamento, porque eu vou colocar em destaque para vocês aqui na tela para que vocês possam falar. Eu não sei quem se inscreveu primeiro, mas o fato é que eu não estou aparecendo aqui o nome de quem me mandou a mensagem. Levanta o braço aí que eu vou organizando. Eu vou anotando e vou organizar no analógico aqui, a nossa live. Carmen, Marco. Então, vamos começar. Carmen, na sequência, Marco. E depois a gente vai anotando aqui, a gente vai, então, continuando a sequência. Tá? Então, abrir para vocês aqui. Eu peço, então, que vocês possam ligar o microfone, né? Os demais pudessem manter desligado para que a gente não tenha nenhum ruído. E que eu vou tentando, então, colocar em destaque aqui a sua imagem enquanto vocês falam. Então, eu vou abrir primeiro para a Carmen, para que ela possa compartilhar um pouco do processo dela da oficina. Na sequência, o Marco, e aí depois a gente vai seguir. Carmen, é contigo. Eu estou vendo aqui o livro, né, o e-book, muito lindo, muito lindo. Agradeço, né, por ter participado dessa oficina tão diferente, né, como tu falaste, Leandro. E
para mim está sendo um desafio também fazer parte, né, dessa internet toda e de todas essas maravilhas que a gente vai aprendendo. Então, a minha ideia do meu texto foi em relação a isso, né? Daí teríamos que usar máscaras. Ah, vamos usar máscaras. Daí foi assim, uma correria atrás de uma máquina de costura. E daí, como eu tinha conversado contigo, né, de fazer então um texto relacionado a essa modernidade toda, né, de internet, de Facebook, de tudo, e voltarmos para uma simples máquina de costura para fazermos a máscara, né? E daí eu tive então essa ideia de fazer então um texto de tempos de infância, que foi através da máquina de costura, que daí eu conversei com várias pessoas, né? E todas elas me falavam sobre a sua infância e a sua mãe que costurava, que eram retalhos que vinham sendo costurados, que esses retalhos eram lembranças, eram famílias, eram amigos. Então, isso foi uma recordação muito, muito bonita que eu tive. E daí eu fiz, então, o meu texto Tempos de Infância, retratando, então, a máquina de costura. Aprendi muito contigo, fico muito, muito feliz, né, por estar nesse e-book e agradeço, então, a todos. Eu acho que por enquanto é isso. E depois todos vão ter acesso, né, ao e-book, então leem as histórias que todos fizeram. Muito lindo tudo. Agradecida. Obrigado, Carmen. E agora, então, o Marco. Fica à vontade, Marco, é contigo. Ok. Dá para ouvir bem assim? Sim. Tá todo mundo ouvindo bem. Eu sou o Marco, eu pertenço ao grupo Fuzue e eu confesso assim que desde o período da pandemia eu comecei anteriormente 2 ou 3 oficinas virtuais e eu não conseguia concluir nenhuma, porque faltava muita vontade, assim. Os dias, às vezes, a relação nossa com o tempo dentro da pandemia é muito diferente, né? Parece que as leis da física, elas passaram a ter um outro critério, assim. A gente teria que estudar física novamente. Então, assim, eu não tinha muitos dias sem vontade nenhuma, assim. E durante essa descrita dramaturgia para teatro de boneco também, eu passei por vários momentos, assim, que eu não tinha vontade de fazer nada novo, principalmente. Então eu decidi assim, bom, como eu já tinha uma história que eu gosto muito para cinema pronta, eu peguei um elemento dessa história, para pelo menos salvar essa oficina e conseguir concluir, porque o teatro de 2017 para cá, ele passou a ter uma participação imensa na minha vida, né? Eu larguei um emprego e passei a me dedicar ao teatro e às demais coisas que realmente eu gosto e fazem sentido, é aquilo que eu posso ter paixão. Então eu peguei uma parte dessa história para cinema e decidi criar uma pequena história que inicialmente assim eu imaginei numa caixa lambe-lambe, boneco de caixa. Eu até tenho o urso construído, que ele vai aparecer no vídeo devagarinho. E eu resolvi, então, não fazer com texto, assim. Então, eu desenvolvi a história. Esse aqui é o urso que está na história do e-book, que eu construí, não terminei para a caixa Lambi Lambi. E ele é o personagem principal de uma história que é um romance, assim. Mas eu fiquei muito feliz de ter concluído a oficina. O e-book está muito bacana, tem histórias assim para todo lado. Eu decidi não escrever nada relativo à pandemia. Não sei se é uma coisa assim que os próprios assuntos da pandemia já me impactam muito e eu decidi não chegar nem perto. É uma história à parte, atemporal. Talvez para me machucar mais um pouquinho. E eu parabenizo os outros, assim, eu li as histórias, o e-book está muito bacana.
muito bem feito, muito bem montado, e as histórias muito criativas, e eu desejo que todo mundo veja, se embaixe, e realmente gostaria muito de assistir uma ou mais histórias dessas em teatro de boneco. A peculiaridade de escrever é a primeira vez que eu escrevo pensando num teatro de boneco. E eu acho que faz toda a diferença, assim, na hora de escrever. Eu pelo menos, penso assim, porque a gente já imagina os detalhes específicos que tem o boneco, que não é uma luz qualquer, que não é o palco, é outra relação com o palco, as pessoas, a redução dos tamanhos, enfim. Então, eu achei muito interessante esse estímulo a pensar o teatro de boneco e escrever de forma, eu acho que faz toda a diferença, assim. Agradeço muito o conteúdo passado pelo Leandro para embasar essa nossa escrita com esse outro viés. Então era isso, desejo sucesso ao e-book e que as pessoas possam ler de todo coração, assim, de desenvolver, de repente, uma oficina. Eu sinto muito falta, assim, de ver as pessoas perto, assistindo a energia das pessoas num contexto de um espetáculo, ela é indescritível, né, ao meu ver, e que precisa ser recuperado de alguma maneira. Eu desejo que a humanidade consiga recuperar essa energia que emana entre as pessoas, assim, assistindo um espetáculo artístico. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Marco. Olha, eu estou organizando aqui as falas. Na sequência, temos o William, depois Ioiô e Kátia. É importante vocês aqui no chat, vocês dizerem o nome, tá? Porque aqui para mim, agora a gente vai resolvendo ao vivo, tá? Aqui para mim, eu recebo a mensagem, mas eu não sei quem está enviando, né? A gente está aqui também se apropriando da ferramenta. É a primeira vez que o Fuzue está colocando uma live, né, ao vivo. A gente pensou, fazemos, não fazemos, temos que fazer. A gente sempre fez encerramento público das nossas oficinas e o novo público agora colocar na rua é colocar na internet. Então, vamos lá. Então, vocês podem se inscrever colocando o nome aqui no chat, os participantes que estão aqui conosco na live, os oficinandos, tá? Então, eu vou passar agora para o William e depois Ioiô. Bom, primeiramente eu quero agradecer a participação, né, na oficina e também falar sobre o conteúdo que estava maravilhoso mesmo, deu um bom embasamento sobre o teatro de bonecos, a animação e também, como o Marco disse ali, eu também fiquei nessa angústia, assim, né, porque vou terminar, não vou terminar, e daí eu tava no meio do processo e não conseguia acabar. Daí não, vamos lá, vou terminar assim porque vai dar tempo, né? Até se estender um pouco. E daí não, vai dar tempo. Daí eu peguei um dia, vi que o Malta, acho que o Malta não tá aqui, né? Ele tinha mandado um e-mail para mim, e daí eu mandei para ele o que eu tinha escrito de início, assim. Daí ele me mandou um texto impressionante, né? Ele fez uma análise assim impressionante do que eu tinha escrito. Então foi aquilo que me impulsionou, sabe, a terminar mesmo a escrita, né, do Menino e o Papel. E foi muito gratificante, assim, porque eu encontrei ali na análise dele algo que faltava, sabe? Então, isso é muito legal, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê que a união das pessoas, né, através da internet, que antes era utilizada apenas para, às vezes, discurso de ódio, ela está sendo muito valorizada, né? Então, isso é muito legal, assim. Eu vejo também pelas lives que eu estou fazendo no Instagram e tudo mais, né, para as crianças, e tá bem legal, assim, né, a gente vê os nossos colegas participando, a gente vê essa troca acontecer mesmo, e agora, falando realmente sobre o processo de escrita, eu achei algo muito desafiador, porque como o Leandro disse ali, né, normalmente nas oficinas do grupo Fuzue, que eu participei de algumas, toda vez sai com boneco. E daí, para te criar com um boneco feito, já é uma coisa. Mas tu não ter o boneco, não ter o elemento, né? Como tu vai criar? Tu vai ter que realmente viajar,
né, numa viagem muito mais profunda, assim, numa análise muito profunda. E com certeza, sem dúvidas, o conteúdo da oficina auxiliou muito a gente a criar, a desenvolver o que a gente desenvolveu e tá lindo, parabéns para todos. Queria dizer isso. E agora, para finalizar, eu quero dizer que a gente tem uma colega nossa aqui da oficina de aniversário hoje. Quem adivinha quem é? Carmencita tá de aniversário hoje. Parabéns também, né? Vou deixar aí um parabéns, um abração, te amo muito. Ah, e é isso, gente. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Tô com muita saudade de vocês, louco de vontade de estar junto, de poder abraçar. Eu sou uma pessoa muito do toque, de chegar a abraçar todo mundo. E isso para mim tá sendo bem difícil também. Um abração em todos. Obrigado, William. Feliz aniversário, Carmen. Estou imaginando, né? Se não fosse a pandemia, o tanto de bolo que a gente estava agora, que a gente tinha organizado, né? Eu quero chamar então agora a Ioiô, que também quer compartilhar um pouco aí do processo dela da oficina, e já adianto depois a Ioiô, então a Kátia, ela é a vez da Kátia, tá? Então, Ioiô, é contigo. Ok, bom dia para todo mundo. Pedi para falar, para dizer que da importância, não, dessa oficina, no momento em que a gente está precisando tanto, mesmo que não seja um contato físico, mas um contato, e não só com as pessoas que a gente ama, mas também com a arte, porque a gente está isolado não só das pessoas, a gente está isolado da arte, e a arte não se isola da gente, a gente continua criando, a gente continua construindo, e escrever, neste momento, é um momento de respiro, assim, numa bolha em que a gente está preso. E para mim foi muito importante construir essa história. Aqui em casa, na verdade, a gente tem um momento que é meio que funciona como um ritual, que é um encontro do dia com a noite. Para nós esse é um momento muito especial, em função de que a gente viveu um dia, que a gente conseguiu chegar ao final dele com todas as nossas disputas, com todas as nossas conquistas, e aí a gente vai dar início a uma noite em que ela se torna emblemática e que a gente não sabe se vai conseguir vencê-la. E esse é um momento de silêncio, é um momento de comunhão com a natureza. A gente tem aqui um espaço bem legal. E eu tenho uma vizinha que grita muito. E ela é uma menininha, pequenininha, assim. Eu adoro, ela é muito simpática, ela é muito comunicativa. Mas quando ela quer as coisas, ela grita, grita, grita. E ela parece que ela sabe que esse é o momento do ritual aqui de casa e ela começa a gritar. E eu, então, escrevi uma história, Não Grita Rita, óbvio que esse não é o nome dela, ela tem um outro nome, e aí surgiu, né, Não Grita Rita, porque a gente precisa desse silêncio, e é muito legal, assim, eu me envolvi muito nessa história, eu já tinha escrito ela antes de começar a oficina de dramaturgia para animação, e eu espero que todo mundo se delicie, e que ela seja interpretada um dia, seja montada, e eu gostaria muito de montar algumas desta oficina, porque foram todas muito maravilhosas, o e-book está maravilhoso, e eu acho que a vida continua, que a roda continua, que isso tudo vai passar e que logo, logo a gente vai se encontrar. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Ioiô. Então, agora eu quero convidar a Kátia para que ela possa, então, falar. E eu peço também os meus amigos e amigas que estão aqui juntos, né? Qualquer coisa, fiquem com um olho aqui, né? Aqui nas falas, um olho também no Facebook, para ver se a gente está fazendo tudo direitinho, né? Então, Kátia, é contigo. Oi, bom dia, pessoal, bom dia. Nossa, são várias emoções, assim, juntas. Foi incrível participar da oficina. Todo o processo foi, assim, para mim foi revelador, assim, de às vezes habilidades que a gente nem imagina que tenha, né? Como o meu contato com o mundo dos bonecos é até recente, foi algo que eu sempre quis
fazer, mas eu demorei para conseguir me inserir nesse meio. Só no final do ano passado que eu comecei a, a entrar nesse universo, né? Digamos, que o amor já existe desde sempre, mas eu comecei a entrar só no final do ano passado. Então, para mim, assim, escrever pensando no teatro de bonecos foi uma coisa muito sensacional, como disse o Marco, né? É totalmente diferente. Foi a primeira vez também que eu pensei numa escrita para o teatro de bonecos, e o conteúdo do curso assim foi essencial para que eu conseguisse desenvolver as minhas ideias. A ajuda do Leandro também agradeço muito, em todos os momentos, as minhas dúvidas, as minhas, assim, não vai dar certo, os meus questionamentos, o Leandro estava sempre ali, disponível, disposto, dando dicas, me ajudando. E foi, assim, para mim foi sensacional esse processo, foi uma descoberta de que, sim, eu consigo escrever especificamente para o teatro de bonecos. É um baita desafio, porque você tem que pensar em todos os elementos, né? E ainda queria colocar, começou com uma ideia que para mim era importantíssimo que fosse um conto de fadas, que para mim cala o meu coração, assim, é muito importante, que era muito importante que fosse um conto de fadas, que tivesse os elementos têxteis, e eu não estava sabendo como ligar tudo isso, como conectar. E aí o Leandro me deu uma ideia assim maravilhosa, que foi: desenha isso, coloca isso no papel, faz como que vai ficar o palco, quais são as suas ideias, coloca tudo isso no papel. E aí eu falei: caramba, mas nossa, eu desenho muito mal, não sei. Ele: não tem problema, é uma ideia, você precisa ter uma ideia de como vai ficar o palco para as coisas funcionarem, para os elementos se ligarem ali dentro, né? Então eu falei: bom, então vamos lá, vamos fazer isso. E aí eu comecei a colocar tudo isso num desenho, e foi saindo os elementos, as coisas foram se ligando, os personagens foram saindo, o estilo da manipulação, eu queria botar sombra no meio também, e os materiais que o Leandro foi passando pra gente, tudo sobre as vertentes do teatro de animação. E aí, a partir desses textos, eu fui buscando outras informações, e tudo fluiu assim, maravilhosamente bem. Eu não imaginava que eu fosse me envolver tanto. Eu queria muito, mas eu não imaginava que fosse uma coisa assim que foi fluindo naturalmente, né? Apesar do meu bloqueio inicial, acho que quando eu comecei a escrever o texto para a linguagem do teatro de bonecos, fluiu muito. Tanto que eu escrevi praticamente de uma vez o texto, e depois eu fui conversando com o Leandro e inserindo os elementos que eram necessários para uma adaptação do teatro de bonecos, né? Então foi isso. Acho que basicamente, basicamente essa foi a minha experiência de nunca ter. A outra experiência que eu tive no final do ano, que era o teatro em miniatura, eu peguei de um texto que eu já tinha, já era um conto, e aí desse conto que eu tinha escrito, eu fiz adaptação ali para os 3 minutinhos do teatro, e funcionou. Foi um outro desafio diferente. Agora, criar um texto do zero, pensando nos elementos cênicos, pensando em tudo, foi assim maravilhoso, foi uma experiência incrível, e eu quero levar isso para a vida. Enfim, o livro está muito legal. A gente olha ali os textos dos colegas, né? Totalmente um diferente do outro, e é incrível. Tomara, assim, eu quero muito ver todos esses espetáculos prontos. Tomara que a gente consiga fazer essas montagens, mas foi assim, enfim, agradeço muito o Leandro, o pessoal também, e que eu não conheço, a maioria não conheço pessoalmente, né, mas quem sabe que se a gente não consegue depois de se reunir e comemorar bastante, que foi muito incrível. Valeu, gente. Bem, muito obrigado, Kátia. O teu desenho tá lá no e-book, tá? Então espero que a gente consiga se encontrar em breve. A Ioiô já ofereceu esse canto mágico lá onde ela mora, para depois que tudo isso passar, não é, Ioiô? A gente poder, então, fazer ainda o café de encerramento do encerramento da oficina. Eu quero passar agora para a Magda, tá? Muito obrigado, Kátia. Magda agora poder ela compartilhar também as impressões dela. Bom dia, então, sou Magda, eu fiquei ouvindo vocês, vou tentar não repetir coisas, para não ficar tão chatinho,
mas venho de uma área completamente diferente, da área da saúde, de mais de 30 anos, e estar participando dessa oficina para mim foi um universo extremamente rico e onde eu aprendi muito sobre teatro de bonecos, né, que está dentro do teatro de animação. E ficou uma frase muito interessante, que é a frase de que o boneco, ele é um boneco, mas ele, com o passar do tempo, se torna um ser vivo, né? Esta frase, para mim, eu comecei a ter ideias muito diferentes a respeito do teatro, especialmente o teatro de bonecos, né? E escrever, então, algo, né? Não posso chamar de peça, mas de um argumento, de um roteiro, para um teatro de bonecos vindo de uma área totalmente diferente, num momento de desafio de pandemia, ficou assim muito grande, né? Mas como eu sou meio movida a paixões e a desafios, né, Leandro? A gente está sempre se desafiando, né? Então, isso foi muito gratificante, muito rico poder participar dessa oficina durante esse período. Também gostaria de agradecer muito ao Leandro a possibilidade de estar presente na oficina e de ver esse produto final, que é esse e-book, que quando eu abri e fui ver as histórias, eu pensei, nossa, é muito rico e muito diferenciado, muito amplo. E aí eu quero só trazer uma parte da saúde, para encerrar minha fala, de que hoje em dia lidamos, dentro da área da saúde, com a saúde integrativa. E a arte terapia está dentro. Então, esse foi o link que eu quis vir aqui participar dessa oficina e fiquei bastante satisfeita de poder escrever alguma coisa para o teatro de bonecos, né? E assim, eu sou muito ansiosa, eu acho que foi uma das primeiras que mandei o texto para o Leandro, pensando, bom, ele vai dizer que não está bom, né? Não vai dar para fazer, a ideia é muito interessante, porém. Mas aí ele disse, não, está bem bom, assim, eu fiquei, nossa, então vai ser possível, eu espero que as peças que estão ali dentro sejam montadas, porque todas são muito ricas, né? E eu fiquei muito, muito satisfeita de poder participar desse momento. O meu sentimento nesse momento para o Leandro e para os colegas é de gratidão. Estou muito grata no momento de poder participar e acho que convido a todos que façam a leitura desse e-book, já que estamos num canal de comunicação. Espero que a gente vença outras fronteiras além das pessoas que estão aqui neste momento, nos acompanhando, e que as pessoas possam trazer para a montagem do Teatro de Bonecos os textos que estão no e-book. Muito obrigada. Obrigado, Magda. Eu quero convidar, então, agora a Caroline, para ela também poder fazer a partilha dela. A Carol está me auxiliando aqui, dando os feedback, tá? A Carol já está eleita para ajudar como gerente aí das lives, né? As próximas que a gente vai fazer. Não sei se eu sou a pessoa mais indicada, né? Mas, enfim, estamos aí. Agradecer ao Leandro, aos colegas. Realmente era uma oficina que eu tinha muita vontade de fazer. Eu conheço recentemente, assim, comecei a conhecer recentemente o teatro de bonecos, teatro de animação, em 2017, através de uma oficina de teatro Lambe Lambe, que o Leandro, o Anderson, uma galera bem massa. E aí, com as Abayomis, né, que são bonecas que eu já produzo, eu já tinha esse interesse em mesclar minha atuação com o teatro de bonecos, da vida para as bonecas, né? Então, foi muito interessante, assim, meu processo. Eu já tinha uma cena, eu tinha quase um poema, digamos assim, porque não tinha nem esse formato de dramaturgia de teatro com pessoas e nem teatro de bonecos. Eu acho que a oficina e o material todo que nos contextualizou sobre a história do teatro de bonecos, que é muito antiga, que é muito rica e que a gente tem pouco acesso e valoriza tão pouco, né? Me ajudou a estruturar esse que era um poeminha numa possibilidade de cena ainda. E acho que na feitura, eu acho que tem abertura para muito mais, assim. Queria agradecer especificamente ao Ramon, que eu acho que deu muitas dicas e que teve esse olhar também. É muito difícil, a gente não consegue distanciar, né? Então, acho que
é legal uma pessoa que não está envolvida no processo ver e nos dar um retorno, né? Eu não sei se ficou do jeito que eu gostaria, mas eu fiquei satisfeita, assim, nesse momento com o que eu consegui entregar. E falar que, no fim das contas, o processo acabou disparando a possibilidade de realizar em modo virtual um trecho da oficina, da cena, né? Então, claro, não toda, mas um trecho da cena eu experimentei num processo de orientação teatral com outras pessoas e foi muito interessante, assim. Então, para além, o e-book está lindo, eu gostaria muito de ver montado para outras pessoas, da forma que for mesmo, não sou uma pessoa pegada à proposta de encenação, mas para além disso tudo, eu acho que me motivou a querer montar eu, assim, né? Com os bonecos, com a minha atuação, né? Eu acho que, como o Marco falou, a gente tem um pouco desse desânimo, né? Tudo é computador, tudo é... E acho que a oficina me deu um pouco esse start de... Eu tenho bonecas aqui, eu tenho histórias, por que eu não tô... Só depende de mim e das bonecas, né? Então, acho que também disparou um pouco esse fogo criativo que a pandemia está abafando um pouco, assim. Então, Leandro, muito obrigada. Agradecer esse formato online, porque daí de São Paulo eu estou conseguindo fazer também, né? Alguma coisa eu tenho que ter de lucro nisso. E obrigado aos colegas pela partilha. Espero outras atividades. Obrigado, a Carol. E ainda temos inscrito o Ramon, para ele poder, então, também compartilhar. Oi, Ramon. Olá, tudo bom? Tudo tranquilo. Então, Fica à vontade, o espaço é teu. gostaria primeiro de parabenizar a todos pelos textos, né? Ainda não consegui ler todos, mas já dei uma folheada no e-book no geral. E gostaria também de parabenizar o Leandro, porque quando a gente abre e vê o produto pronto, e a gente consegue ver que, como todo o processo da oficina, né, nessa nova conjuntura, nesse novo contexto, funcionou, né? Quando a gente chega no final e vê tantos produtos maravilhosos, tantos textos bons, tantos... Então, você vê que realmente toda a condução da vivência que a gente teve da oficina, apesar de ser nessa conjuntura da internet, ela funcionou e funcionou muito bem. E então, por isso que, né, o Leandro está de parabéns na condução como ele fez todo o processo. E hoje a gente tem em mãos um material riquíssimo, né, que vai nos auxiliar ainda, para nós que participamos da oficina, todo esse material ainda vai ficar por um longo período, porque a gente tem um material que ele disponibilizou para a gente de uma riqueza enorme, né, os textos e toda a vivência que a gente teve com todo mundo. Então, isso reflete nos frutos, que foi o texto que cada um conseguiu evoluir, apesar de toda essa distância. E também ela preenchia um vazio, né? Porque a gente se encontrava ali todos os sábados, né, pela manhã, e já virou tanto uma rotina que eu até confesso, quando parou, eu acordava sábado e me sentia um vazio, assim. Falei, tanto é que quando eu até com a Carol falei, cadê o Leandro, que não sei o quê, como é que ele tá? Porque sentia um vazio, assim, pô, cadê o pessoal, né? Cadê aquele momento que a gente tinha? Então foi um momento muito bom de estar vivendo nesse momento de pandemia, de isolamento. A gente quebrava um pouco esse sentimento de isolamento. E, junto a isso, ganhamos amigos, né? Que todos, assim, apesar de a gente estar longe, a gente já ganhou amigos e ganhamos todo esse conhecimento que foi no disponibilizado. Sobre o texto, eu nunca fiz o processo de escrever o texto, sempre ia pelo processo de construir bonecos. Eu gosto de construir os bonecos, tanto é que tenho vários bonecos construídos e que ficaram como bonecos mesmo, né? Tá dando para ouvir? Eu não estou me ouvindo. Sim, te ouvimos bem, Ramon. Tá, e aí a ideia do texto, na verdade, ele surge no momento da aula ali, com as falas, com várias coisas que a gente foi recebendo. Aí eu falei, pá, me veio uma ideia, né? Aí aquela ideia eu escrevi ali, rabisquei a ideia no papel ali na hora mesmo, e depois fui construindo e ela fluiu,
foi um texto que fluiu bem, tem muito a ver com a realidade de onde eu moro, né? Tipo, atrás da minha casa realmente corre um rio e realmente tem uma árvore, que é a nogueira, que eles chamam de anogueira, né? Que é uma árvore bem grande, com uns galhos tortos, que os antigos faziam sabão dela. E aí criei o processo da escrita. Eu tinha receio, né? Assim, eu falei, nossa, o que eu vou escrever? Como é que vai ser? Mas fluiu muito bom, porque também com todo esclarecimento, todo embasamento que não foi dado, foi tranquilo. E a parte da troca foi muito legal, né? A troca com a Carol. A gente se mandou o texto, conversamos, então foi um momento também que teve um valor muito especial, né? Porque aí a gente saiu ali daquele contexto de estar só com o Leandro e começamos a conversar com uma pessoa, conheci a Carol, inclusive descobrimos que temos amigos em comuns, e foi uma troca muito orgânica, né? Então ela contribuiu muito também, te agradeço, Carol, porque foi muito gostoso a troca que a gente fez. Então, acho que é isso, acho que é um produto riquíssimo que a gente tem agora, né? Que também desejo ver os textos criados, e agradeço a todos, ao Leandro. Então acho que foi uma vivência muito única e muito enriquecedora, acho que na minha vida, e acredito na vida de todo mundo que aqui participou, né? Então realmente tomara que aconteça o nosso cafezinho lá na casa da Ioiô, né, para a gente poder se abraçar e continuar, né, o processo. Então parabéns a todos, né? Parabéns aí ao Leandro e acho que é isso, um abraço assim, a todo mundo, né? Obrigado, Ramon. Nós não temos mais inscritos. Eu acho, então, que a gente pode apresentar o e-book, né? Para o pessoal de casa também. Vamos, então, talvez abrir aqui todas as janelinhas. Então, apresentar aqui muito rapidamente. Nós vamos, na sequência, após aqui o fechamento da live, a gente vai deixar disponível o link, né, para que as pessoas possam, então, acessar. Então, se puderem já me confirmar se eu estou conseguindo, de fato, compartilhar, né, aqui o e-book, né? Tudo certo aí, Magda, Kátia? Está aparecendo aí o nosso material? Tá aparecendo. Que bom. Então, esse é o e-book, né, que vai ficar, então, compartilhado, né? Práticas colaborativas de escritas dramatúrgicas para teatro de bonecos. A gente botou a edição 2020 porque a gente estamos sonhando da possibilidade da gente poder realizar todos os anos essa oficina e ir publicando, então, esses e-books, esses cadernos, né? Uma coisa importante que eu queria falar a respeito do elemento da colaboração, tá? Acho que a Carol e o Ramon foi bem feliz, assim, eles terem ficado por últimos, porque eles trouxeram esse enfoque, né, essa possibilidade de escrever e apresentar no grupo a sua ideia, né? Então, é colaborativo porque os oficinantes puderam compartilhar em pelo menos 2 seminários abertos as suas ideias e poder ter feedback, ter trocas entre os colegas a partir das suas ideias. A gente falava, então, que poderia trazer ideias iniciais, ou questões, ou problemas. Então, tudo começou muito seminal mesmo, assim, pequenas sementes, fagulhas, né, que já eram, então, compartilhadas. Então, a gente pôde fazer 2 rodadas em que todo mundo pôde apresentar um pouco das suas ideias, inquietações da própria escrita. E depois a gente teve um processo de avaliação, que eu chamei de avaliação entre pares, mas acho que a palavra avaliação não é boa, né? A gente tem que achar essa palavra. Era uma partilha entre pares, em que também cada um pôde trocar o seu material com um colega para poder ter um retorno de um olhar mais acurado, né? Que o colega pudesse realmente ler o seu trabalho e que pudesse, então, fazer uma troca. Então, a gente teve todo esse processo, né? Na verdade, o meu papel como oficineiro foi muito de estar conduzindo esse processo, trocando ideias, deixar que a coisa toda acontecesse, né? Todo mundo iria ter o seu material publicado, independente do formato. O formato realmente ficou livre, né? Acho que eu vou passar aqui algumas páginas dele, para que a gente pudesse dar uma olhada, né? A gente tem aqui o sumário dele, né? Eu acho que apresentar aqui pelo sumário, eu acho que a gente tem a seção principal, não sei se abriu para vocês aí, puderem me confirmar, né? Se abriu o sumário? Abriu. Né? Que bom. Agora eu fiquei inseguro, tá? Depois do vídeo eu fiquei...
Quem disse que não é arriscado esse negócio aqui da internet, né? Tá tranquilo aí, Leandro. Que Pode bom. apresentar. Que bom. Então, assim, eu acho que o principal do texto, desse e-book, são exatamente os escritos, tá? Os escritos que cada um pôde fazer. Então, nós temos aí, eu vou ler muito rápido os títulos que as pessoas vão encontrar. Então, nós temos Pandemia e Divindade, da Magda, Back to Montenegro, do Marco, Ruptura, da Kátia, Escovando o Circo, do Arthur, Tempos de Infância, da Carme, Consigo, cada um no seu quadrado, do Richard, que o Richard, por exemplo, colocou um arquivo, um link para um arquivo, e ele compôs músicas para as cenas dele. Então, o e-book, assim, onde tem coisas diferentes, assim, o e-book ele resolveu compor, porque ele é músico, né, ele é pianista, ele resolveu compor as músicas e queria que isso estivesse no e-book. Então, o Fuzue que lute. A gente, então, conseguiu colocar esses arquivos, as pessoas conseguem, a partir do e-book, baixar as músicas que ele compôs para a cena, assim como o da Kátia, a gente publicou o desenho, tá, Kátia? O desenho que tu fez da arrumação dos elementos cênicos, né? Então, tu pensou muito nessa ideia da montagem, tudo, então isso está publicado também, né? Aquela imagem do desenho colorido, bem bonito, por sinal, disse que não sabia desenhar, mas mandou um desenho super bonito de lápis de cor, que super ajuda a gente a entender os elementos, né? Se Chover, do Rodrigo, Não Grita, Rita, da Ioiô, da Ionês, o Destempo, Ramon, o Menino e o Papel, do Ilha, O Sonho de Janaína, da Caroline, né? Então, assim, cada texto tem uma multiplicidade de bonecos aí, de possibilidades, né? Então, tem desde Luva, lembro bem Luva, Teatro Lambe-Lambe, né? Teatro de caixinha, tem para manipulação direta, tem argumento, tem enredo, então acho que essa é a parte principal. Uma conversa que tivemos com o Fuzue foi o seguinte: na sessão 1 aí, a gente resolveu fazer 2 sessões especiais para não perder a oportunidade. A gente registrou os 2 textos que o Fuzue criou, né? Então, Fuzue de Sertão Encantado, que foi esse aí que eu consegui passar o vídeo finalmente, né? Mas eu tinha escrito o primeiro texto ainda no Nordeste, antes de morar aqui, e é bem diferente quem viu a peça Fuzue de Sertão Encantado e depois vê lê o texto, percebe que é bastante distante, assim, porque a dramaturgia não é texto, né? Ela é muito mais que texto. Aqui a gente trabalhou com o sentido ampliado de dramaturgia. Quando você monta, é outra história, né? O teatro, ao meu ver, é o que acontece no momento do encontro com o espectador, né? Agora a gente vai ter que descobrir quem é esse espectador. Daqui a pouco, mesmo que ele seja remoto, né? Ele esteja presente e ausente, digamos assim, por conta da internet, mas o teatro, efetivamente, não é o texto, né? Eu acho que o texto é teatro em potência. Ele só é teatro quando, efetivamente, você tem a relação de encontro com alguém que o assiste. Então, a gente quis, na verdade, manter o registro dos 2 textos montados do Fuzue, que foi Fuzue de Sertão Encantado, que eu escrevi, o grupo adaptou, e Devaneios, que é uma escrita coletiva do grupo Fuzue, né? É um texto muito maluco, porque, na verdade, o Devaneios, o nome, a gente resolveu botar o nome Devaneios, porque é uma peça que nasceu do não entendimento do grupo sobre um tema. Isso é muito legal. Cada um queria uma coisa. Como a gente não houve acordo, por que a gente não faz a ideia assim, delírio? Né? Delírio é delírio. Então, vamos botar tudo que a gente não resolveu decidir, né? Todos os temas, todas as questões, nasceu essa peça chamada Devaneios, que tem um registro dela, da experiência que a gente fez. E essa sessão 2, escrita em pseudônimo, é o seguinte: a gente sempre, eu escrevi, vários amigos do Nordeste do país, volta e meia participa de concursos de dramaturgia, né, em que a gente escreve em pseudônimo textos. Bom, eles não querem, né, que seja identificado e tal, né, não tem nenhum texto vencedor, mas o fato é que a gente tem um acervo de textos em pseudônimo, né, que eu fui trocando com artistas, né? Então, a ideia é que a cada caderno a gente possa estar colocando aí um texto em pseudônimo. Na verdade, Animálise na Sertanejo é meu, né? No Sertanejo é o que eu utilizo, mas a gente vai conhecer a Anitta Barata, que é uma pessoa de Alagoas que escreveu também um texto para teatro de animação adulto. Deixe-me ver quem é mais. Apolinário, que escreveu também um texto muito interessante também, do Nordeste também, para participar de um concurso de dramaturgia, e também solicitei um texto para um caderno futuro de uma amiga que está aqui hoje no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, e teve o seu texto premiado, e que também vamos fazer um contato para podermos estar colocando
sobre essa sessão chamada Escrita em Pseudônimo, né? Que são exatamente experimentações de escritas dramatúrgicas que as pessoas fizeram no anonimato por conta da participação nesses tais concursos, né? Eles passam e os textos ficam, né? Nenhum ainda foi montado. Então, acho que mais a grande riqueza do e-book é exatamente os escritos de vocês. Eu espero que as pessoas se divirtam, apreciem bastante, né? E aqui, enquanto eu vou falando, acho que eu vou deixar ele apresentando aí, né? Pessoal de casa aí acompanhando aí o folheado do e-book, ele vai estar à disposição, ele vai estar através de um link, as pessoas vão poder acessar para poder fazer a leitura, e também dentro dessa plataforma as pessoas poderão acessar para fazer um download. É gratuito, está à disposição, né? É claro, naturalmente, para uma montagem profissional de algum texto, né, alguém se interessar em fazer alguma montagem, a gente do Fuzue então colocou orientações de que deve ser solicitado a cada um dos autores, né, porque eles são detentores ali dos direitos da sua obra. Alguns talvez possam preferir montar primeiro, né? Não, eu prefiro primeiro montar, depois eu libero, ou então é para mim, ou não, outros preferem que seja amplamente montado. Então, na verdade, o Fuzue tem apenas o direito de publicação e de difusão do e-book. A gente não tem nenhum direito sobre os textos que foram escritos. Eles continuam pertencendo a cada um dos autores que participaram da nossa oficina, né? Então, ele vai estar aí à disposição nas redes para quem quiser ler, quem quiser compartilhar. Ler para as crianças, né? Outros têm que tomar cuidado, né? Principalmente os da sessão especial decidam a classificação indicativa ali antes de fazerem leituras. Mas está muito legal os textos, né? Muito bonitos. E a outra coisa que a gente fez questão foi o seguinte: é tão ruim quando a gente gosta tanto de um texto e aí não tem um contato do autor, não tem uma foto para a gente saber quem é. Então, assim, a gente já fez essa troca lá no Fuzue e disse, então vamos resolver aquilo que a gente já reclamou, né? É muito bom quando a gente encontra um texto por aí, a gente quer fazer um contato com a pessoa para pedir para montar ou para trocar uma ideia a respeito do texto, ou a gente quer conhecer quem são os rostos, né? Quem são as pessoas por trás desses textos, né? Quando eles não estão em pseudônimos, né? E por isso a gente resolveu colocar também uma pequena biografia de cada um, colocar uma fotografia e colocar o contato do e-mail, porque caso alguém queira contactar vocês para trocar uma ideia sobre o texto, mesmo pedir para montar, né? A gente não colocou o WhatsApp, né? Para a gente não divulgar aí para vocês, mas a gente está todo mundo louco com tanto grupo de WhatsApp, mas tem o contato, e aí, caso alguém queira entrar em contato com o autor de algum dos textos, ou quiser conhecê-los, então a gente também tem essa possibilidade, tá? E eu quero finalizar também lembrando de apoiadores que tivemos aí para a nossa oficina. A Monarca Produções colaborou conosco com a divulgação da oficina. Então, na verdade, é uma produtora que também meio que parou as atividades por conta da pandemia, mas tinha um mail muito grande e colaborou conosco divulgando a oficina, né? E agora vai colaborar com a difusão do link de acesso. O Coletivo Imagens Faladas, eu quero deixar o agradecimento para o Leandro Anton, do Coletivo Imagens Faladas, que fez as fotografias que estão no e-book. Na verdade, o coletivo foi quem... Imagens Faladas é um coletivo de fotografia do Quilombo do Supape, que foi quem sempre fotografou o material do Fuzue. Depois a gente lembrou que nós não temos nenhuma foto que não tenha sido feita pelo Imagens Faladas, né? Então a gente resolveu também agradecer. E ao Ponto de Cultura Quilombo do Supape, porque apesar de não estarmos fazendo as atividades presenciais, essa oficina se insere dentro da parceria que nós firmamos para podermos realizar a partir de lá, né? Então, eu quero, então, já partir aqui para um encerramento. Eu quero agradecer a cada uma e a cada um que se disponibilizaram a fazer essa oficina conosco. A gente não sabia como fazer, nem se iria dar certo. Então, na verdade, a gente está se experimentando, a gente está descobrindo ainda como é que a gente poderia fazer um processo de formação e daqui a pouco de apresentação pela internet. Então, eu acho que a gente do teatro, a gente pensava muito a internet e as redes, mas a gente nunca pensou esse lugar, eu acho, da internet, né, como o único lugar possível. Então, sempre como um processo de suporte à divulgação, né, como suporte à produção, à difusão do nosso trabalho, mas realmente a gente poder pensar a internet como um espaço de encontro,
para o teatro realmente é muito confuso para a gente, né? Tem dia que a gente está mais otimista, tem dia que a gente não tem muita certeza. Eu, particularmente, vou falar por mim, tem dia que eu não tenho muita certeza até onde, quais são os limites disso, até onde funciona, até onde é legal fazer. Então, a gente tem altos e baixos, porque é uma situação completamente nova para a gente que é do teatro, porque a internet, a comunicação sempre foi para organizar o encontro, para levar as pessoas ao teatro, para dizer o dia e horário, combinar a oficina, onde é que pega o ônibus para ir para o quilombo e tal, mas sempre esteve a serviço de um encontro presencial com aglomeração de pessoas, com muito carinho, com muito beijo, com muito abraço, com muito bolo, muito café, né? Então, realmente, esse é um lugar muito novo para a gente ainda está se descobrindo. Então, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, que deram uma contribuição muito grande para o Fuzue, no sentido da gente realmente descobrir essa possibilidade, descobrir essa ferramenta, porque ela estava completamente longe do nosso horizonte. A gente nunca pensou, nunca imaginamos querer fazer uma formação pela internet, publicar um resultado pela internet. A gente sempre fez mostras ali no Quilombo de Supapo para toda a comunidade, né? A Ioiô, o Marco, o William participou já a Carmen dessas experiências, né? De que a gente abre lá a casa para as pessoas irem assistir o resultado presencial das nossas oficinas. E, enfim, é uma descoberta para a gente também. A gente também está descobrindo esse caminho da internet, né? E que a gente não sabe até quando a gente vai precisar dessa ferramenta. A gente não sabe até quando as coisas voltarão a ser como antes. Então, daqui a pouco, isso vai ser um presencial virtual. A gente vai ter que, talvez, dialogar realmente o que a gente fazia antes com isso que está agora, né? Então, talvez o futuro será uma síntese desses dois momentos que a gente está vivendo. A gente não sabe ainda, mas é muito bom a gente poder concluir essa experiência e saber que a gente consegue, em alguma medida, alcançar. Então, muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade para fazer essa oficina, para ir até o final dessa oficina e chegar aqui nesse momento da live, né? Junto comigo aqui, acertando, errando, sincronizando, desincronizando, conectando, desconectando e voltando de novo no ar, que eu acho que é um pouco também da linguagem da internet, né? Acho que a gente tem que incorporar tudo isso como algo que faz parte desse universo. Então, gente, muito obrigado a quem nos acompanhou. Essa live depois fica à disposição de quem quiser ver, rever novamente, ela vai ficar ali na página do Grupo Fuzue no Facebook, tá? Então, muito obrigado a vocês, um ótimo final de semana, se cuidem, fiquem bem. Ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau. Obrigado, um grande abraço. Um beijo para todo mundo e até breve. É verdade, até brevemente. Tchau, tchau, tchau. Até breve. Tchau.